Fala, meus amigos! Como é que tá esse ânimo por aí? Tudo na santa paz? Galera, se preparem e puxem logo a cadeira para perto, porque o que eu tenho para desenrolar com vocês hoje não é um simples comentário, é um verdadeiro dossiê do caos. Sabe aquele tipo de dia em que você pisca e perde uma reviravolta? Pois bem, o capítulo de hoje em Eta Mundo Melhor tá exatamente assim. Um suco concentrado de adrenalina, com atentado à bala, máscaras de vilões caindo no chão e segredos que estavam guardados a 7 chaves finalmente explodindo na cara de todo mundo. Eu confesso que meu queixo ainda não voltou pro lugar depois do que eu vi, e é por isso que eu corri pra cá, pra gente tricotar sobre cada detalhe dessa bagunça. Mas ó, antes de eu soltar todos os cachorros dessa história e te contar quem foi parar na maca do hospital e quem decidiu que não vai mais sustentar mentiras, me faz aquele favorzão de parceiro. Esmaga o botão do like agora mesmo, se inscreve aqui no canal para fortalecer a nossa comunidade e, claro, ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que sair uma fofoca fresquinha. E já vamos começar com os 2 pés na porta. Se você estivesse na pele do Celso, você daria um voto de confiança para Sandra depois de ela ter servido de escudo humano? Ou você acha que isso é só mais uma cena ensaiada desse teatro macabro dela? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber se vocês compram essa redenção ou se acham que ela continua sendo a mesma cobra de sempre. O clima já começou a ferver logo nas primeiras horas do dia, com o Túlio perdendo completamente a estribeira com a Sandra. E vamos ser sinceros, né, gente? O rapaz tem toda a razão de estar cuspindo marimbondos, porque a vilã não teve um pingo de pudor ao armar aquela situação nojenta do beijo falso só para queimar o filme dele com a Estela. O Túlio ficou em um desespero só, tentando de qualquer maneira interceptar aquele fotógrafo para que o filme com o registro da traição armada não circulasse por aí. E o Celso, que não nasceu ontem e já está sacando o jogo sujo da irmã de camarote, acabou dando um esporro histórico nela. Só que a gente conhece a peça, né? A Sandra não dá ponto sem nó e o plano dela já estava correndo conforme o esperado. Mas nem tudo foi desgraça hoje, porque tivemos o resgate emocionante do pequeno Simba. O menino foi um valente, conseguiu se soltar daquela armadilha de 5ª categoria preparada pelo cara de gato e pelo pé de cabra, e por uma obra do destino, o Candinho apareceu no momento exato para salvar o garoto. Ufa, pelo menos um respiro de alívio no meio de tanta confusão, não acham? Mas se você achou que a paz ia reinar, se enganou, porque lá na casa do Araújo o tempo fechou de vez. A Olga, que parece que tem um imã para confusão, resolveu aparecer sem ser convidada. E a Aide, que a gente bem sabe que não guarda desaforo no bolso, não pensou 2 vezes. Botou a mulher para correr de lá na mesma hora, sem direito à réplica. Eu particularmente achei foi pouco. E vocês, o que acharam dessa postura da Aide? E o rádio das fofocas não para, viu? O Sabiá está lá, fazendo visitas para Zenaide na maior surdina, enquanto a Zuma nem sonha com o que está acontecendo bem debaixo do nariz dela. É segredo acumulado em cima de segredo. Enquanto isso, a Estela abriu o jogo com a Miriam e foi doída de tão sincera. Mandou a real dizendo que o perdão ainda é algo que ela não consegue nem visualizar. A mágoa dela é daquelas bem profundas e ela deixou claro que não consegue simplesmente deletar o passado da noite pro dia. Eu jogo a pergunta para vocês agora. A Estela está certa em manter esse muro erguido ou, vendo que a saúde da Miriam está por um fio, ela deveria tentar passar uma borracha nessa história toda? Me contem o que vocês fariam se estivessem no lugar dela. E o que a gente fala do Lorival, hein? O sujeito finalmente resolveu admitir que está caidinho pela dita. Isso pra mim é uma bomba relógio prestes a explodir, porque o Candinho já está ficando com a pulga atrás da orelha e os nervos à flor da pele com essa aproximação repentina. Mas para não dizer que o dia foi só de cara feia, tivemos um momento de puro romance. A Maria Divina finalmente disse o tão esperado sim e subiu ao altar com o Zé dos Porcos. Coisa mais linda de se ver esse amor puro, né? Só que para Estela, o dia passou longe de ser uma celebração. No exato momento em que ela abriu o jornal, deu de cara com aquela foto comprometedora do Túlio beijando a Sandra. Imagina o tamanho do choque, pessoal. E o Lorival, para completar a dose de audácia, ainda foi contar para Dita que já gravou o disco da Doris River, sem que ela estivesse totalmente a par de como as coisas estavam funcionando. É muita pressão emocional em cima da nossa Dita, vocês não acham? Galera, faz uma pausa rápida aqui e raciocina comigo. Se você abrisse o jornal pela manhã e visse uma foto do seu grande amor, aos beijos com a pessoa que mais quer te destruir na vida, você pararia para ouvir justificativas ou terminava tudo na mesma hora? O Túlio vai ter que suar muito a camisa para provar que aquilo ali foi uma montagem das mais baixas. Qual o palpite de vocês? A Estela perdoa ou é o ponto final definitivo?
Deixe o seu comentário aí que eu quero ler. E o dia só foi ladeira abaixo a partir daí, porque o Celso resolveu encarnar o papel de advogado do diabo de vez. Ele está lá, o tempo todo soprando no ouvido da Estela e fazendo a maior intriga do mundo contra o Túlio. E o Ernesto? Ah, esse homem realmente não conhece limites. Correu para fazer uma queixa formal contra o Túlio pro Lauro. É uma perseguição que parece não ter fim, gente. O Túlio tenta de todas as formas jurar por tudo que é santo sagrado que nunca encostou um dedo na Sandra, que foi tudo uma armação barata. Mas a confiança da Estela já está reduzida a pó. E o pior de tudo acabou acontecendo. O Lauro, caindo feito um patinho na pilha da fofoca, acabou demitindo o Túlio por conta desse escândalo público. Que injustiça monumental, né, pessoal? O rapaz perdeu o amor e o sustento no mesmo dia. Mas a revelação que realmente parou o trânsito hoje foi a Zulma contando pra Dita que o Candinho beijou a Doris River. Gente, imagina o nó cego que deu na cabeça de todo mundo. A Dita é a própria Doris, mas ninguém ali tem ideia dessa farsa. O Samir, o Picolé e a Quitéria ficaram arrasados com o Candinho, achando que o herói deles tinha sido um baita infiel. O coitado do Candinho sendo apedrejado por ter beijado a própria esposa. Para encerrar esse circo de uma vez por todas, a Dita não aguentou a pressão e soltou o verbo dentro daquela mansão. Gritou para quem quisesse ouvir que ela é a verdadeira Doris River. Eu daria tudo para ter visto a cara da Sandra e do resto da família nesse exato momento. Foi sem dúvida o checkmate da Dita. Só que o Ernesto, que é a personificação da maldade, resolveu radicalizar e deu um ultimato pesado na Sandra. Ou ela escolhe ficar com ele, ou fica do lado do irmão, o Celso. Ele quer o Celso fora do caminho a qualquer custo, e o cara tá tão fora de si que ainda arranjou tempo para invadir o Dancing e assediar a Mirtes. Mas o Vermelho e a Tamires não deixaram barato e botaram o traste para correr de lá. O Ernesto tá perdendo completamente a noção do perigo. No meio dessa confusão, o Lourival ainda teve a coragem de colocar uma Doris River falsa para dar entrevista na rádio, o que deixou o Candinho e a Dita bufando de ódio. É muita sujeira nos bastidores desse sucesso, vocês não concordam? Gente, o babado tá forte ou não tá? O roteiro de hoje parece até roteiro de filme de ação, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se você tá curtindo esse nosso bate-papo e quer ficar por dentro de cada reviravolta dessa trama em tempo real, não esquece de mandar esse vídeo para aquela sua amiga que é viciada na novela. Vamos fazer essa nossa comunidade crescer e debater cada ponto juntos. E agora, o clima ficou realmente pesado, porque a saúde da Miriam deu uma piorada daquelas. O estado dela é crítico, e a Estela tá lá tentando ser o porto seguro da pequena Anabela. Mas o sentimento é de pura angústia. Enquanto isso, o Candinho tá sendo consumido por um ciúme doentio da Dita com o Lourival. Ele tá tão fora de órbita que chegou ao ponto de pedir para o Asdrúbal ficar vigiando os dois escondido. E o Asdrúbal, para não ser pego no flagra, se fantasiou todo, criando uma cena que seria hilária se não fosse trágica. O ciúme é um veneno, né, gente? O que vocês acham dessa desconfiança toda do Candinho? Só que a tragédia bateu na porta de verdade agora e pegou todo mundo de surpresa. A Olga, que de boba não tem nada, correu para avisar a Sandra que o Ernesto estava tramando algo muito sinistro contra o Celso. A Sandra percebeu na hora que o amante ia tentar tirar a vida do próprio irmão dela. E não deu outra, pessoal. Um capanga apareceu do nada e disparou contra o Celso. Mas aí aconteceu o que ninguém nesse mundo poderia prever. A Sandra se atirou na frente do Celso e recebeu o tiro no peito no lugar dele. Eu juro pra vocês que meu coração parou de bater nessa hora. Quem diria que uma vilã desse calibre faria um sacrifício desses? O Celso e o Ernesto ficaram em um estado de desespero total, tentando socorrer a mulher. E olha só o detalhe místico da história. O que realmente salvou a vida da Sandra foi o camafeu da Anastácia. A bala atingiu em cheio a joia, que serviu como um escudo milagroso e impediu que o projétil perfurasse o coração dela. Se isso não foi um sinal ou uma jogada de mestre do destino, eu não sei mais o que é. Agora,
o cenário se mudou para os corredores do hospital, onde a Sandra segue internada. Mas se você acha que ela acordou boazinha, tá muito enganado. Ela já tá lá, usando sua condição para exigir que o Celso e o Ernesto parem com a guerra e se entendam de uma vez por todas. Ela chegou a pedir para o Celso retirar a queixa contra o Túlio ali mesmo no hospital. Aí eu abro a discussão para vocês. Será que esse tiro realmente amoleceu o coração da nossa baronesa? Ou ela só tá jogando xadrez para manter os dois aliados por perto e continuar manipulando a vida de todo mundo? No meio desse dramalhão, a Maria Pureza finalmente foi localizada pelo Picolé e pelo Samir, mas a Zuma já tá mostrando as garras e maltratando a coitada da mulher, que já jurou que essa história vai ter volta. A Zuma tá se revelando uma cobra de marca maior também, hein, pessoal? E para fechar com chave de ouro esse dia de loucos, a Dita descobriu toda a espionagem e deu uma bronca monumental no Candinho por ele ter tido a coragem de colocar o Asdrúbal para vigiar os passos dela. E ela tá coberta de razão, né, gente? O Candinho precisa entender que sem confiança não existe relação, ainda mais agora que ela tá fazendo esse sacrifício todo para salvar a fábrica dele. Gente, que dia intenso foi esse? Eu quero muito saber a opinião sincera de cada um de vocês aqui embaixo. A Sandra merece o benefício da dúvida e o perdão do Celso por esse ato de heroísmo? Ou o vaso ruim não quebra e ela vai voltar ainda mais manipuladora? Vamos debater. Valeu demais por terem acompanhado esse resumo e essa análise comigo até o fim. Se você curtiu esse estilo de vídeo, não esquece de deixar aquele like e conferir se a sua inscrição tá certinha para não perder as próximas bombas que vêm por aí. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!